Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma doutrinária nesse canal de amor. Eu me chamo Amaury Neto e hoje serei o dirigente da nossa exposição. Vamos então começar a nossa doutrinária com a leitura do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo selecionado para a leitura hoje é intitulado Curas, de número 44. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegada a vós o reino de Deus. Jesus Lucas, capítulo 10, versículo 9. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria ao Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Irmãos e irmãs, após então essa leitura edificante, vamos fazer a nossa oração inicial. Convido a todos que se sintam à vontade para se acomodar e assim elevar os seus pensamentos ao Mestre Jesus e a toda a equipe espiritual que nos guarda. Amado Mestre e toda a equipe, gostaríamos desde já de agradecer a oportunidade de estarmos mais um dia encarnados no plano terrestre, reunidos em Teu nome, aqui nesse canal de amor do Canteiro de Fraternidade. Agradecemos a oportunidade de crescimento, de amparo e de reflexão. Rogamos o auxílio para que possamos realizar as nossas atividades da melhor forma que for possível, que todos em seus lares possam estar bem, para que assim desfrutem da melhor forma que for possível dessa experiência, dos aprendizados que a nossa querida irmã expositora trará hoje. Também rogamos que a nossa querida irmã possa estar iluminada para trazer e construir conosco o conhecimento e assim tenhamos uma excelente noite de muita produtividade, de muito amor e de muito aprendizado e reflexões. Com a tua permissão, Divino Mestre Jesus, vamos então iniciar a nossa exposição de hoje. Com a palavra, a nossa querida expositora de hoje, Patrícia Lins. Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez de retorno para o Canteiro de Fraternidade, essa casa tão querida ao nosso coração. Agradecemos muito a esse merecido convite para reflexionarmos sobre uma obra tão especial quanto Opinião Espírita, que capítulo a capítulo nos trazem, nos convidam a reflexões preciosas com respeito ao Evangelho de Jesus, com respeito à doutrina espírita. Então, mais uma vez, nossos agradecimentos, nosso abraço fraternal a todos os irmãos que nos assistem através dos laços invisíveis pela internet e que todas essas ações de bem, de caridade feitas pelo canteiro possa ser continuada por muitos e muitos anos pelos colaboradores deste santo lugar.
Para que nós possamos iniciar as nossas reflexões, vamos rogar a Deus, nosso Senhor, que inspire os nossos raciocínios, aclarando os nossos entendimentos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade imperdível. Que nós possamos nos ater àquilo que seja essencial na sua mensagem. Que os bons espíritos que permitis nos assistirem possam nos amparar, para que o nosso verbo seja instrumento de pacificação, de consolação e de conforto a toda dor. Que o Mestre de misericórdia e bondade nos ilumine e proteja hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje a gente vai falar de um capítulo muito especial da obra Opinião Espírita, intitulado Amor Onipotente. Nesse capítulo, a gente vai falar sobre o amor de Deus, sobre os motivos que nós temos para nos resignar, para atravessar o sofrimento com coragem e esperança. Mesmo que a gente mire o céu e veja nuvens borrascosas, que nós possamos pressupor e desejar que no amanhecer, nesse novo dia que desponta, nós tenhamos novas oportunidades de luta. Que a gente não se insurja contra os acontecimentos, que nós abramos o nosso coração à resignação e coragem, à obediência dos propósitos divinos. Isso não vai evitar que nós passemos pela dor, mas vai mudar a forma de enfrentá-la, entendendo que somos espíritos imortais, temporariamente numa existência terrestre, numa experiência terrena de ordem material, que foi nos concedida por oportunidade para que tivéssemos experiências iluminativas que pudesse enrijecer, no bom sentido do termo, com resistências morais, o nosso caráter, para que possamos medir as nossas forças, expandir as nossas potencialidades e crescer para Deus. Tem um trecho de o livro Paulo e Estevão, pela psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que faz uma paráfrase com o capítulo 53 de Isaías, falando sobre a vinda do Messias, que diz assim: levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonado dos homens, coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus. Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro, mas desde o instante em que oferecer a sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar em suas mãos. E quando nós analisamos o messianato do Cristo, é exatamente o retrato que nós temos. Manso, pacífico, doce, enérgico, amoroso ao extremo. O extremo do amor imbatível, do amor total. Em Jesus nós temos o símbolo da entrega, uma entrega a que todos nós, espíritos imortais, espíritos imperfeitos, estamos sendo convidados. Uma entrega que nós evitamos por diversos motivos: medo de nos ferir, medo do desconhecido, receio de não ter condição suficiente de atravessar essa prova que nos é proposta, a que nós somos convidados. Mas o Cristo, de uma forma muito esperançosa, lança sobre os nossos corações sementes de vida e esperança e prepara o terreno dos nossos corações para que possamos germinar essas sementes. Porém, é necessário que também possamos dar a nossa parte,
compartilhar com o nosso esforço de trabalho, de sacrifício, de paciência, de tolerância. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, Kardec vai escrever no item 12 um texto intitulado Motivos de Resignação. E ele começa esse texto interpretando o versículo das bem-aventuranças, no Sermão das Bem-aventuranças, de Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Nesse trecho, segundo Kardec, Jesus indica tanto a compensação que espera os que sofrem, quanto a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como um prelúdio de cura. Ou seja, se nós sofremos, e se esse sofrimento é enfrentado, atravessado com resignação e coragem, isso implica necessariamente dizer que nós estamos a um passo de ter a finalização do sofrimento. Porque o sofrimento não é fim, é meio. A dor é meio do caminho evolutivo, instrumento de aperfeiçoamento. Então, se a gente entende essa mensagem e acolhe esse pesar que se abate sobre nós, isso já é boa parte do caminho. E ele continua dizendo que essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados, que implica que nem todos os que choram serão consolados, mas só aqueles que conseguem abrir o seu coração para a aceitação, ele vai dizer que também pode ser traduzido do seguinte modo: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, se suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. No próprio capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, a gente tem uma ordem das mensagens. A primeira mensagem fala sobre justiça das aflições, a segunda sobre causas atuais das aflições, a terceira sobre causas anteriores. Então, pois bem, se somos espíritos imortais e temos uma vida parcelada em diversos lances da nossa existência, em experiências corpóreas, isso implica dizer que se eu não consigo posicionar temporalmente um fato que seja causa para o efeito do que padeço hoje, necessariamente isso deve repontar a causas anteriores, porque Deus não é injusto. E eu não padeceria se não precisasse passar por esse processo de depuração. Então, deveis considerar-vos felizes por sofrer, não é apologia por querer sofrer como se fosse uma atitude masoquista, mas é entender que este caminho foi uma escolha de outrora e que hoje eu preciso andar por esses espinhos que eu mesmo distribuí. Então, na mensagem que nos serve de tema, Amor Onipotente, a gente tem por início o seguinte: na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditam que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão que te impeliu à trilha da esperança, laureada de sol. Quantas vezes nós mesmos não acreditávamos que levantaríamos? Passamos por uma tormenta imensa. Pense numa separação conjugal, numa cena de traição. Pense no abandono dos nossos afetos mais queridos, na perda, morte de uma pessoa querida. A nossa alma se constringe, nossa alma fica pungentemente pesarosa por conta dessa prova. E por vezes a gente duvida da nossa capacidade de ressignificar e de superar aquele sofrimento. Mas algum recurso nos chega
uma prece desconhecida, uma sugestão de conteúdo edificante que a gente acaba assimilando, absorvendo, um livro que nos chega com o objetivo de que possamos ressignificar a nossa dor, um processo terapêutico, algo que nos impele a essa trilha de esperança, bafejada por esse rei solar que é o Cristo, que traz respingos dessa luz divina que clareia o nosso entendimento. Na cela da enfermidade, diz ainda o texto, muitos admitiram que nada mais te faltava, senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na Terra. São esses recursos invisíveis que chegam quanto menos a gente espera, que nos soerguem, que nos fazem seguir adiante, mesmo que nos faltem forças. Quando nós perseveramos e mantemos a vontade firme de seguir adiante, nós sempre somos ajudados pelo Pai Celestial, que definitivamente não é avaro de misericórdia. E hoje, meus amigos, o quanto a gente não tem no mundo inteiro, especialmente na nossa sociedade do século XXI, essa cultura da indiferença, esse olhar derrotista sobre o outro, esse sentimento de que agora é o fim, é melhor extinguir, né, finalizar esse processo do que tentar ainda mais uma vez. Poucas vezes nós temos abertura para compartilhar do nosso tempo, da nossa vida, dos nossos medos. A amizade tem sido pouco alimentada nos nossos dias, porque nós estamos cercados por uma onda de desamor, de violência, de guerras. O clima psíquico do planeta está estranho, mas é importante que a gente não perca de vista que ao lado dessa dor, desse aspecto negativo da mente humana e de tudo que ela produz, também há muita caridade sendo feita, há muita generosidade sendo testemunhada. E esse exercício do amor, porque amar se aprende amando, e, sobretudo, amar a si mesmo, elegendo para si esferas de luta que sejam significativas para o nosso processo redentor, ferir-se. É perdoar sempre, é reamar de uma forma consistente e incessante. Então, isso é diferente da gente se voltar em torno do próprio eu, se fechar em torno de si mesmo, né? É imprescindível que nós possamos reiniciar a marcha, recomeçar a luta. Ainda voltando para o texto do Evangelho sobre motivos de resignação, Kardec vai dizer: é esse o sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque, após a quitação, estarão livres, né? Estarão com a dívida paga. E aí ele vai falar: entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Já pensou? Aquele sofrimento pungente, a gente se sentindo fragilizado, desestruturado psiquicamente, por vezes até com dores físicas, passando por processos de adoecimento, de enfermidade grave, pela não resignação, por recalcitrar contra os aguilhões, a gente não cede, não aceita. Coloca a culpa no outro, sustenta um discurso vitimista, se crê em regime de exceção, com os outros poderia, comigo não. Por quê? Porque eu sou o trigo da história, o joio está no outro.
Então, esse processo é um processo também de amadurecimento psicológico. Então, pela falta de resignação, todo o trabalho do sofrimento se faz perder, redunda-se inútil. Por quê? Porque nós não conseguimos lograr uma reparação, uma reabilitação de propósitos, sem que sejamos atingidos no nosso orgulho. Necessariamente nós precisaremos renunciar a esses que são os maiores entraves ao nosso crescimento espiritual, o egoísmo e o orgulho. Daí o fato do Cristo ter escolhido a mansuetude e a pacificidade como um dos lemas, uma das suas plataformas, digamos assim, né, da filosofia que ele sustenta, que ele apresenta, né, que ele ensina. Como se toda resistência orgulhosa devesse ceder, cedo ou tarde. E isso é absolutamente necessário para que nós possamos reparar as nossas faltas. Daí a docilidade, a mansuetude, a observação das próprias ações, sem querer julgar o outro, mas preservando a si mesmo, preservando o respeito nas relações, com o objetivo de que nós possamos tornar as convivências palco, a convivência com o outro, palco para o desenvolvimento humano. Para que a gente dê ao outro o que nós temos de melhor e também possa resgatar o que há de melhor no outro. E então, nesse texto que nos serve de tema do amor onipotente, tem um trecho que diz: na tapera da solidão a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em extremo abandono. Mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. Todo o encerramento de ciclos, seja ele qual for, esses processos que psicologicamente nós chamamos de luto, que não necessariamente é a morte da pessoa, mas o encerramento de um ideal, a perda de um ideal, que pode estar nas mudanças de trabalho, na mudança de domicílio, na desilusão de uma fantasia, na finalização de um projeto, nos nascimentos e renascimentos, términos de relações, dentre tantos outros exemplos, a gente sempre observa o quanto que aquela situação pela qual a gente passou, por conta da gente investir as nossas forças psíquicas com tanta veemência, com tanta vitalização, com tanta força naquilo, é como se aquilo fosse a razão do nosso existir. E por vezes, quando a gente perde, algo de nós vai junto, não identificável, não delineável. Como se uma parte de nós tivesse morrido junto com aquela situação, né? Junto com aquele processo. E aí a gente se vê sem rumo, vê sem perspectiva, porque a gente não aceita abrir mão. A gente não aceita fluir junto com as experiências, ter maleabilidade suficiente para enfrentar as despedidas. Nós só estamos coadunados e só concordamos com as chegadas. Certa vez, eu ouvia de uma pessoa que foi mãe de um modo inesperado e ela teve dificuldades após o nascimento da criança. A criança nasceu saudável, porém muito magra e precisou passar algum tempo na parte neonatal do hospital, né? Nesse processo de incubadoras. E isso foi muito doloroso para essa mãe, porque ela precisava se dividir entre cuidar do seu próprio resguardo após o nascimento da criança e ir até o hospital para não deixar de amamentar a criança, né, com todos aqueles cuidados. E o coração dela andava por um fio,
porque todas as vezes que ela se aproximava do hospital, ela pressentia que o pior poderia ter acontecido. A criança não ter resistido. Não havia garantias de sobrevivência. Os médicos, os enfermeiros estavam fazendo o possível para que aquela criança sobrevivesse. E quantos casos de crianças em similar situação não haviam? E é lógico, amor de mãe não quer se despedir de alguém com quem acaba de selar um contrato de amor, que nós dizemos incondicional. Um amor muito profundo, o amor materno. E eu ouvi dela uma coisa que me marcou bastante. Eu não sabia se eu podia amá-la. Eu tinha medo de amá-la. Amá-la era condição sui generis dela existir. Eu já a amava. Mas por vezes eu relutava, resistia contra esse sentimento. Um sentimento avassalador, dominador, incontrolável. Alguém que eu gerei, com quem tenho laços e que vi poucas vezes, carreguei poucas vezes no braço, mas que por ela já tenho um amor muito imenso. Mas e se perdesse? Qual não seria o meu sofrimento, tendo ela uma existência, pelo menos no início da vida, tão frágil? O medo de amar, de aceitar a não certeza do dia seguinte. Amar hoje, amar agora, porque eu não consigo fazer diferente. Porque uma força invisível me propele para isso, para proteger, para acalentar, para acolher. E amanhã, a Deus pertence. É difícil viver uma situação como essa. A iminência de deixar, de viver aquele luto, de todos os sonhos e planos que no caso dela, como ela descobriu tardiamente a gravidez, ela nem imaginou, mas que após a constatação da vida no seu ventre, passou a nutrir. Então é lógico que os processos de despedida, os enfrentamentos desses lutos, são absurdamente difíceis. Mas são eles que marcam começos e recomeços na nossa história. Capacidades de reelaboração e de ressignificação, de abrir o nosso coração para que desenvolvamos motivos de resignação, porque nos abrem perspectivas para que busquemos novos afetos, que nos enobreçam, novas oportunidades de serviço que nos edifiquem, para que a gente continue esse processo de humanização. Ainda no texto de Kardec, Motivos de Resignação, ele diz: o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. O meu olhar define a realidade em derredor dos meus passos. Isso pode parecer romântico, mas é absolutamente necessário quando nós falamos, por exemplo, sobre sentido da vida. O modo como eu entendo a vida pode definir o meu comportamento nela. Uma postura derrotista, pessimista, excessivamente severa, necessariamente me fará desperdiçar muitas oportunidades iluminativas. Isso não significa que a gente deva ver sempre o mundo com lentes cor-de-rosa e manter o discurso de positividade, de otimismo o tempo inteiro, mesmo atravessando uma pandemia e uma guerra. Mas é importante que nós
com base nesse olhar ancorado na doutrina espírita, possamos ver de mais ampliado, perceber que nós temos a responsabilidade na desordem que muitas vezes a gente se queixa. Ter a coragem de rasgar o nosso coração para poder passar por certos processos de acrisolamento, de depuração dos nossos equívocos. É o homem quem pode abrandar ou aumentar esse amargor, porque toma decisões no presente com o objetivo de asseverar o que vai lhe ocorrer futuramente, dentro da maior ou menor possibilidade do seu livre-arbítrio. A certeza de um futuro próximo, diz Kardec, e mais feliz o sustenta e o encoraja, e em vez de lamentar-se, ele agradece o céu as dores que o fazem avançar. Estevão, mártir do cristianismo primitivo, apedrejado injustamente, morria como um santo por defender até o fim a mensagem trazida por Jesus. Ele não foi reconhecido, ele não foi compreendido. A sua resignação e obediência foram, de uma forma preconceituosa, interpretados como fraqueza. Havia perdido o pai, a mãe, se afastado da sua irmã e a reencontra naquele momento. A visão do Cristo o faz perceber o quanto nós não devemos nos arrepender de amar. E Estevão, no momento final da sua vida, reconhecendo no seu algoz, naquele que foi o doutor da lei responsável, inclemente, por aquele processo injusto pelo qual ele passou, que estava sendo apresentado como noivo da sua irmã, bendiz a relação. Entrega a sua irmã nos braços do seu assassino e pede aos céus que abrandem as consequências, as repercussões do mal que Saulo tinha feito. É interessante. Do que o poder do amor é capaz de fazer. O quanto uma alma evangelizada é capaz de mostrar para nós, passados mais de 2000 anos, um exemplo inapagável. Então Kardec finaliza esse texto dizendo: o resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções. Ainda sobre Estevão, cativo nas galeras romanas, foi designado para dar cuidados de superação de uma enfermidade a um poderoso romano que passou pela embarcação onde ele estava. E nesse momento, Sérgio Paulo reconhece em Estevão alguém não apenas de confiança, mas de coração bondoso, que expôs-se enquanto tantos fecharam as portas porque era uma enfermidade contagiosa e todos tinham medo. E Estevão, constrangido pelo dever, o ajuda com o coração aberto. Nunca se revoltou, mesmo na condição de escravo. Nunca questionou a Deus as suas razões. Submeteu-se. Não obstante aquilo ser absolutamente degradante. Essa visão espiritual nos faz alterar o olhar. Não é que ele não tenha sofrido. Quem pode dizer que ele não sofreu?
Ele passou por pesadas cadeias, trabalhos fatigantes de sol a sol. Foi humilhado, cuspiram-lhe na face. De mãos algemadas, ele foi esmurrado na face por Saulo de Tarso, na frente de sacerdotes que se diziam fiéis cumpridores da lei de Deus, vestidos de púrpura e linho, numa opulência incomparável. Mas, no turbilhão das dificuldades, como vai dizer o nosso texto sobre o amor onipotente, pensava sempre em Deus, o amor onipresente, que não nos desampara jamais. Às vezes nós nos questionamos se Deus efetivamente está atento aos nossos desafios. Se Ele vê o nosso sofrimento, se Ele se compadece da nossa situação. Se não fizesse, não seria Deus. Deus vive dentro de nós. Deus está em tudo quanto existe na criação. Como dizia o apóstolo Paulo, em Deus estamos e em Deus nos movemos. Mas somos nós que muitas vezes rejeitamos o corretivo do Senhor. Repudiamos a repreensão que Ele nos faz, esquecendo de que Deus repreende a quem ama, como o Pai, que ao Filho quer bem, como diz o capítulo 3º do livro de Provérbios. Desobediência e imaturidade psicológica é inconformidade perante a justiça divina, é perder tempo. Quanto tempo leva para a nossa transformação moral? Para que nós possamos nos render aos desígnios celestes. Para que a gente possa conjugar resignação para aquilo que não podemos mudar e iniciativa para mudar aquilo que podemos. Como diz a oração da serenidade, sabedoria para distinguir uma situação da outra. Por mais aflitiva que seja a dor, Deus sempre trará o bálsamo que consola e no momento certo. É o nosso tempo que está desajustado, que nós achamos que o socorro tarda muito, mas sempre vem antes, inclusive, do momento preciso. Por mais obscuro que seja o problema que a gente atravesse, sempre uma porta, uma janela, alguma oportunidade se abrirá para nós, com o objetivo de que nós possamos caminhar para a solução disso. Nossa vida tem um propósito, meus amigos. Um propósito muito elevado. Uma missão que nós temos, primeiro para conosco, de cuidar do nosso processo evolutivo. Depois, na estrutura familiar em que renascemos, de perdão, de expiação de faltas, de resignação, de paciência, de coragem. E terceiro, para com a nossa sociedade. Eu ouço às vezes de algumas pessoas que parecem indiferentes à situação da Ucrânia por conta da distância. Aquilo não nos atinge. Não somos impactados diretamente. Somos. Todos perdemos com a guerra. Independente da proporção, independente de quando aconteça. Em humanidade, somos todos uma família. Que minimamente possamos dar uma contribuição material, fazer uma prece que nada custa, que custa do nosso tempo, da nossa dedicação, para que possamos contribuir para a pacificação da psicosfera terrestre. Porque se nós temos observado a violência, se temos observado todo esse desalinho, o desequilíbrio, há uma contribuição particular de cada um de nós.
Tem uma questão em O Livro dos Espíritos que Kardec pergunta, 642. Para agradar a Deus e assegurar a posição futura, bastará ao homem que não pratique o mal? E os imortais são categóricos. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Toda oportunidade perdida gerará um arrependimento, que lamentaremos mais tarde. Etimologicamente, resignação e renúncia têm uma fonte comum. Uma situação em que, convidados a desesperar, passamos a compreender. Por isso, resignação não é covardia, é absoluta coragem. Ainda nesse texto, que nos serve de tema, que fala sobre o amor onipotente, nós temos: não te importe se alguém lhe nega a existência enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração, nos momentos de angústia. É natural que seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. Nós estamos convivendo com esse momento, em que as trevas e as luzes estão dividindo este palco, com o objetivo de que as ações do bem, de que esses movimentos de redenção das criaturas possa especialmente ser destacado quanto ao esforço, à perseverança. Jesus nos disse isso. Por fato da iniquidade se espalhar pelo mundo, a caridade de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E a finalidade não é o fim do mundo, é justamente esse movimento de repercussão, de compartilhamento, de espalhamento da mensagem divina. Uma mensagem de fraternidade, de amor, de obediência, de resignação, de coragem, para que nós possamos seguir mais fortes adiante. É difícil, meus amigos, muito difícil. A relação que nós estabelecemos com Deus é uma relação que vai sendo nutrida ao longo do nosso processo de amadurecimento. Quando nós vemos até no próprio contexto histórico do desenvolvimento da humanidade, nossa noção precípua de Deus era uma noção ligada às condições do tempo. O Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Fogo. Ao longo do tempo, essa visão primitiva foi se aperfeiçoando. Criamos a mitologia com a figura dos múltiplos deuses, de muitas vezes forças sobrenaturais, grandes feitos, para tentar explicar alguns processos psíquicos humanos. E essa noção do Deus único, que nós conhecemos, principalmente vinda do judaísmo, ela já foi um processo de maturação do ser humano, que passa por esses processos de dor, que se submete a um amor onipotente. Um amor que sustenta, que nos causa arrimo e conforto em todas as situações. As histórias dos profetas são lindíssimas. Histórias de coragem, de confiança, de lealdade, de fidelidade a Deus, acima de todas as circunstâncias. Quando todas as portas se fechavam contra eles e se viam sozinhos, Deus falou com os profetas, indicou caminhos, insuflou-lhe esperanças para que continuassem a seguir. Nos 2 livros de Reis, no Antigo Testamento, a gente tem a história de Elias
E tem uma passagem da história de Elias, quando ele já fatigado, ele que costumava devassar aqueles caminhos imensos do deserto, com uma pele de camelo cobrindo o corpo, né? E nutrindo-se de mel silvestre. Depois, principalmente, daquele evento em que ele degola os profetas de Baal, ele passa a ficar um pouco perdido e sem rumo, porque o juraram de morte. E aí, na linguagem do Antigo Testamento, Deus fala com Elias, dizendo que era preciso que ele continuasse. Essa força disciplinar da verdade nua e crua, como vai dizer o Espírito Humberto de Campos na obra Boa Nova, pela psicografia de Chico Xavier, era o precursor do próprio Messias Redentor. Então era necessário que ele fosse ainda adiante, que o seu exemplo ficasse para a posteridade, que ele sacudisse as estruturas ignóbeis, que ele denunciasse a vileza de uma nobreza artificiosa e hipócrita. E o interessante é que Elias vai para o deserto, se esconde numa caverna para não enfrentar a face de Deus. E Deus fala com ele e o chama. Ele vai para fora e é submetido a uma série de provações na linguagem do Antigo Testamento. Uma tempestade muito forte, os ventos que assustam e parecem derrubar toda a vegetação do local de onde ele estava. Ele sai da caverna, portanto, fica desprotegido em relação aos animais selvagens que com certeza circundavam aquele lugar. Enfrenta um fogo que tudo debela. Toda essa linguagem que faz referência às forças da natureza, que muitas vezes destroem certos lugares em certos contextos. E Elias mantém a sua fidelidade a Deus acima de todas as tormentas, nessa figura simbólica das tormentas que nós atravessamos. E depois de passar por todas essas provações, ele ouve um cicio, ouve uma voz sussurrante, Deus falando com ele. Não com violência, não com agressividade, mas com uma doce veemência, que não precisa altear a voz para ter mais poder de convicção. Um amor que mostra a sua potência, a sua onipotência, justamente na singeleza, no detalhe, na delicadeza. Deus é assim. Deus se revela forte como uma maré e frágil como a pétala de uma flor. Deus se revela grande como o amanhecer, acima das nossas cabeças, para bons e maus, justos e injustos, e pequeno, do tamanho de uma formiga. Deus é onipotente porque o seu amor é capaz de envolver-nos a todos, se quisermos nos abrir, nos permear a esse movimento. Se nós ficarmos fechados, encastelados em torno da nossa subjetividade, da nossa personalidade, fechados para os apelos do alto, para que a gente se vire para o processo da criação, é escolha nossa. E padeceremos dos sofrimentos superlativos e respectivos da nossa escolha. Mas o convite é justamente outro. Que nós possamos discernir as trevas da luz e que possamos efetivamente não apenas acreditar, mas saber que o amor de Deus é o que nos mantém vivos e viveremos sempre. Meus amigos, é mais ou menos isso.
Espero de coração que eu tenha honrado esse merecido convite do Canteiro de Fraternidade. Ao Cristo, o mérito de todo o nosso trabalho. Que Deus abençoe os nossos bons propósitos, que envolva a todos com sua santa e divina paz. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima, se Deus assim permitir. Queridos irmãos e irmãs, após essa excelente exposição, essa exposição edificante, vamos fazer a nossa oração final. Mais uma vez, convido a todos que possam se acomodar e assim, tranquilizadas, elevarem seus pensamentos ao Mestre Jesus e à equipe espiritual. Amado Mestre Jesus e toda a equipe espiritual, agradecemos por estar mais uma vez aqui reunidos, aprendendo, lapidando as nossas potencialidades, buscando um amparo, buscando o conhecimento, para que possamos cada vez mais nos transformarmos em ferramentas do trabalho do Cristo, espalhando o seu amor, espalhando a sua doutrina, espalhando os seus conceitos, que possamos cada vez mais nos empenhar em trazer o conhecimento do Evangelho para as nossas vidas, de fato aplicarmos esse conhecimento e assim, com toda certeza, estaremos impactando de maneira positiva o nosso ambiente, seja ele de trabalho, seja ele familiar, nosso estado, nosso mundo, né? Então, que façamos a nossa parte, que possamos estar aptos e também receptivos para esse trabalho. Com a tua permissão, Divino Mestre Jesus, vamos então encerrar a nossa doutrinária de hoje. Que assim seja.